Oi, gente, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem e com saúde. Aqui é a professora Priscila, leciono Física na Escola Vivina Monteiro e na aula de hoje nós iremos entender melhor o que é a corrente elétrica. Corrente elétrica foi um conteúdo que a gente já viu na aula pelo Google Meet, porém nem todos tiveram a oportunidade de assisti-la, então resolvi gravar esta aula para que vocês entendam melhor e possam assistir quantas vezes for necessário, né, e interpretar melhor a corrente elétrica. Nesta aula, nós iremos entender o que é a corrente elétrica, como ela funciona dentro de um circuito, quais os tipos de corrente elétrica existem e qual cálculo é necessário para eu encontrar a corrente elétrica, né, para eu saber qual o valor da corrente elétrica que passa numa seção transversal. Tudo bem até aqui? E aí a gente já começa com a primeira pergunta, lá do capítulo 4 do livro de vocês. O que é corrente elétrica? Para descobrir o que é corrente elétrica, deve-se saber que esse fluxo ordenado de cargas elétricas é motivado pela existência de uma diferença de potencial elétrico. Como assim, professora? Eu não entendi. Como eu vou entender o que é corrente elétrica se eu não sei o que é diferença de potencial elétrico? Tenha calma, vocês vão entender agora. O que seria diferença de potencial elétrico? Também é conhecida por DDP, que é representado pela letra U. Pode ser denominada de tensão e corresponde ao trabalho feito para deslocar as cargas elétricas entre dois pontos. Ou seja, para que exista corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, porque é a partir dessa diferença de potencial que eu vou ter trabalho sendo realizado, fazendo com que minhas cargas elétricas, meus elétrons, sigam fluxo ordenado, fazendo com que gere corrente elétrica. A diferença de potencial elétrico a unidade de medida é o volt, que é representado pela letra V, em homenagem a Alessandro Volta, que foi o criador da pilha. As tensões elétricas nas cidades brasileiras são de 220 volts ou 110 volts, ou tem cidades que têm 127 volts. A diferença de potencial elétrico, onde eu encontro essa diferença de potencial elétrico? Onde eu encontro essa DDP, ou essa tensão elétrica? Nas minhas tomadas, quando eu ligo o ventilador, eu tenho uma diferença de potencial ali de 220 volts, mais ou menos, né? Porque tem uma variação aí nessa tensão. A partir do momento que eu ligo o meu ventilador na tomada, que eu conecto o meu ventilador na tomada, o que vai acontecer? Essa diferença de potencial elétrico vai fazer o quê? Vai realizar um trabalho para que minhas cargas elétricas comecem a ter um fluxo ordenado, siga um fluxo, uma corrente, igual a água do rio. Ela vai seguir uma linha, o mesmo percurso, e aí eu vou chamar de corrente elétrica. Mas para que ela aconteça, para que tenha corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial elétrico, que eu vou chamar de DDP ou de tensão elétrica. No nosso caso, 220 volts. E aí você vai se perguntar, onde é que eu encontro a diferença de potencial elétrico? Onde é que eu encontro minha tensão elétrica? Apenas nas tomadas da minha casa para que eu possa ligar meus eletrodomésticos? Não. Veja só, eu posso ter diferença de potencial na pilha, bateria, geradores, certo? Então, onde eu tiver diferença de potencial sendo conectado a alguma coisa, né, algum eletrodoméstico fazendo funcionar corretamente aquele eletroeletrônico, eletrodoméstico, ali eu tenho uma diferença de potencial fazendo com que seja realizado um trabalho para ter um fluxo ordenado de cargas elétricas, que eu vou chamar de corrente elétrica, porque eu preciso de corrente elétrica para fazer meu eletrodoméstico funcionar, e essa corrente elétrica só é possível ser gerada, né, só é possível ter essa corrente elétrica através da diferença de potencial.
No exemplo aqui, a gente tem apenas uma pilha, que tem uma tensão de 1,5 volts, né? Uma diferença de potencial de 1,5 volts. As suas duas extremidades estão sendo ligadas a um fio de cobre, fazendo com que a minha lâmpada acenda. Mas, se essa minha lâmpada, a diferença de potencial dela necessária para que ela acendesse fosse de 4,5 volts, uma pilha iria suprir essa minha carência de diferença de potencial? Não, porque essa minha pilha, ela só tem 1,5 volts. A minha lâmpada não ia acender, porque minha lâmpada precisa de 4,5 volts. O que era que eu iria fazer aqui? Colocar mais 3 pilhas em série, né? Elas conectadas em série, para ser conectada à minha lâmpada. E aí sim, eu ia ter tensão elétrica suficiente para gerar corrente elétrica para que minha lâmpada pudesse acender. Tudo bem até aí? Então, entenda, eu preciso de uma diferença de potencial, que pode ser de 220 volts, de 110 volts, no caso da pilha de 1,5 volts, ou de 4,5 volts, enfim. E aí, essa diferença de potencial, ela realiza um trabalho para deslocar as cargas elétricas entre dois pontos, né? Onde eu vou ter, no caso da pilha, o ponto positivo e o ponto negativo, onde o ponto positivo é o que tem o maior potencial elétrico. Tudo bem até aqui?